entregamos a vida do teu filho nas tuas mãos. Senhor, acalma o coração do teu filho, a mente. Deus, nós sabemos que o Senhor pode usá-lo como instrumento aqui na tua igreja, para edificar a tua igreja. E assim, ó Deus, nós saímos daqui, ó Deus, renovados e transformados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, Pai, esteja, ó Deus, operando, ó Deus, na vida do teu irmão, na vida da tua família, ó Deus, cuidando, zelando, continuando, ó Deus, abençoando essa família com toda sorte de bênção, ó Deus, espiritual e físicas também, ó Deus, na família dele. Deus, use-o conforme o Senhor quer. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dele, pela vida da família dele. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que não. Tá ok? Irmãos, boa noite. A graça e a paz, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis 11, do 1 ao 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como foro de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Bom, primeiramente, vamos tentar lembrar quem foi Salomão. Salomão era filho de Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Salomão foi um grande rei em Israel, conhecido por sua grande sabedoria, por sua numerosa riqueza e fama que ultrapassava as fronteiras do país. Ele era extremamente conhecido, não só naquela região, mas talvez um lado não tão conhecido do rei, que às vezes nós esquecemos, ou às vezes nós não conhecemos, foi a sua insensatez e as suas más decisões, apesar de ter um coração tão sábio. Governou durante 40 anos, foi autor do livro de Provérbios, Eclesiastes, alguns salmos e Cântico dos Cânticos. Dentre seus feitos e obras, podemos citar a construção do templo, seus palácios monumentais, sua fama devida à sabedoria. Vários reis
do mundo todo foram até Israel para conhecer essa sabedoria dele. E ele fez uma aliança com o Senhor. Ele construiu o templo, fez aliança. E Salomão, foi ele que deu para Israel um período de ouro. Era um período de ouro. Israel estava rica, era completamente conhecida, né? E dessa forma, tão grandiosamente, que ela nunca foi tão bem assim, e ela nunca foi também, né? Ela nunca foi no seu passado e nunca há de ser também tão grandiosa assim, né? E neste capítulo 11, nós vemos como Salomão declinou, como houve um grande declínio no seu coração. Primeiro, no âmbito moral, porque ele foi lascivo, ele casou-se com 1000 mulheres estrangeiras. No âmbito político, ele fez acordos comerciais com nações pagãs. A maioria desses casamentos dele era em decorrência desses acordos comerciais, né? Antigamente tinha todo esse costume de fechar acordos, fechar negócios com casamento, fechar alianças políticas com casamento. Era assim que era feito. E no âmbito espiritual, porque ele se aliou a povos idólatras. Casou-se com essas mulheres, serviu seus deuses e desviou-se do verdadeiro Deus. Esse aqui é um panorama geral. Mas diante disso tudo aqui, vamos tirar algumas lições para nós sobre a vida de Salomão. Sobre será que realmente a vida de Salomão é tão diferente da minha? Sim, claro, tirando a riqueza, a sua grande sabedoria. Mas será que é tão diferente assim da minha? Será que eu não posso cair, às vezes, nas mesmas falhas que Salomão? É isso aqui que nós vamos estar vendo hoje. O texto diz assim no seu início: além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres. Aí, a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Por favor, abram suas Bíblias. Diz assim: Salomão, o quê? Amava ao Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Ou seja, vemos um paralelo aqui. No capítulo 3, Salomão amava o Senhor. No capítulo 11, ele já não amava mais o Senhor da mesma forma. Aqui mostra que o Salomão, ele amava as suas mulheres. Além da filha de Faraó, ele amava aquelas mulheres. O quão pervertido estava Salomão. Um amor por 1000 mulheres. Ele amava elas. Ele amava elas. Demonstra onde o coração de Salomão estava. Um homem tão sábio como Salomão, um homem tão cheio de inteligência dada por Deus, um homem tão cheio de riqueza, ele simplesmente começou a andar em direção oposta de tudo que Deus lhe havia concedido. Quando Deus dá sabedoria para Salomão, quando ele pede isso, Deus ainda diz para ele assim: tá, eu vou te dar o que você pede, mas eu vou te dar mais do que você pede. Aí é onde Deus dá para ele as riquezas e tudo que ele tinha. Mas mesmo sendo tão agraciado por Deus, o coração de Salomão começou a se desviar. Ele começou a amar outras coisas. Isso aqui demonstra a inconstância de Salomão. Ele foi inconstante. Em alguns versículos atrás, algumas folhas atrás, é lógico que decorreram alguns anos aí, houve essa mudança no coração de Salomão. Aquele que era, já não é mais. Aquele que andava, já não anda mais. Isso aconteceu com Salomão. Por permitir que seu coração mudasse o fim do seu amor. Será que nós somos assim tão diferentes de Salomão? Somos inconstantes no nosso temor, na nossa reverência, na nossa adoração, como o pastor está sempre falando sobre adoração. Nós não podemos ser assim inconstantes,
Lá em Tiago 1,8, repreende justamente aqueles que são de ânimo dobre, aqueles que têm um ânimo inconstante. Uma hora quer Deus, uma hora não quer, uma hora quer buscar o Senhor, uma hora não quer, uma hora quer orar, uma hora não quer. E não é assim que nós somos mesmo? O quão difícil é para fazermos devocionais. É muito difícil. Mas é difícil por quê? Pela nossa inconstância. Tem dia que eu quero tudo de Deus, tem dia que eu não quero nada. Nós temos que nos voltar para isso, meus irmãos, e ver que se Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a inteligência que Deus deu para ele, se Salomão se deixou desviar dessa forma, ai de mim, o meu coração vai se desviar. Então eu tenho que me manter firme no Senhor, para evitar essa inconstância, para evitar esse ânimo dobre, esse ânimo que uma hora é uma coisa, uma hora é outra coisa. Segundo ponto, mulheres que o Senhor havia proibido de se casarem. Salomão desobedeceu o Senhor. Ele foi desobediente. Deus já havia dito para o seu povo. Abram lá em Êxodo 34, versículo 15 e 16. É Deus admoestando sobre a questão da infidelidade. Fala assim: para que não faças alianças com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os seus filhos se prostituam com seus deuses. Deus já havia alertado. Salomão já sabia disso. E lá em Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, também na mesma linha, diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e teus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Salomão desobedeceu. Salomão desobedeceu porque seu coração era inconstante. Ele amava várias mulheres, ele amava outras coisas, ele amava o seu pecado, ele amava o que mais atraía, o que mais o satisfazia, o que não é diferente de nós, algumas vezes. A estas, Salomão se apegou com amor. Salomão se apegou a essas mulheres com amor. Ele se apegou a esse pecado com esse amor, com esse desejo. E às vezes nós somos assim, nós temos alguns pecados, infelizmente, parece que a gente ama eles, né? A gente não consegue tirar eles da nossa vida. Algo que vira e mexe, a gente está nele. É um amor. Nosso coração às vezes é apegado a essas coisas. Aqueles vícios, aquelas manias. A gente está cansado de saber que é pecado. Soltamos mentirinhas toda hora e sabemos que é pecado. Estamos desobedecendo. Ah, mas isso é uma mentira. Isso é uma coisinha pequena, Robledo. Isso aí não é nada, não. É uma mentira. É uma mentira. Às vezes aquela coisinha que você acha que é um pecadinho de nada. Isso é um pecadinho de nada. É um pecado. É uma desobediência. Você está desobedecendo. Nós temos que aprender isso. Nós temos que cortar de vez aquele pensamento que hoje em dia a gente vê muito, que é o tal do não dá nada. Eu faço só um pecadinho que não dá nada, não. É uma coisinha pouca. Você acha que Deus nem vê isso aí, não. Isso aí é tão pequeno que Deus nem vê. E com o passar do tempo aqui, nós iremos ver como que as coisas vão se somando. E aí parece que vai declinando mais ainda, vai caminhando para um lado onde a gente vai ver aqui. Então esse ponto, temos que tomar cuidado com a nossa desobediência. Temos que nos vigiar mais. Ponto 3. Sendo já velho,
suas mulheres lhe perverteram o coração. Elas perverteram o coração de Salomão. Perverteram no sentido literal. Quão enganoso é o nosso coração. Salomão, como eu disse, tão sábio quanto era, não se atentou à condição do seu coração pecaminoso, desobediente, idólatra. Talvez ele achava que ele tinha o domínio sobre tudo e pelo fato de ser muito sábio, ele não ia deixar um coração enganar ele. E quando fala sobre coração, no contexto judaico, não é coração um órgão, mas é coração o seu interior, os seus pensamentos, os seus desejos, o seu conhecimento. É nesse sentido que fala. Em Jeremias 17:9, mostra claramente qual é a condição do meu e do seu coração. A condição do meu e do seu coração é que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. O meu coração é tremendamente enganoso. Às vezes, eu posso querer ir pelo meu coração, como algumas pessoas falam, siga o seu coração, siga o seu coração. E às vezes seu coração vai te levar numa furada. Seu coração vai te levar em um lugar que você não vai conseguir sair. O coração é um lugar do qual não tem acesso, não tem como você ter acesso ao seu coração. Você não tem acesso ao seu interior. Só o Senhor conhece o meu coração. Só Ele pode modificá-lo, só Ele vê como eu sou. Eu tenho uma imagem de mim, todo mundo tem uma imagem de si, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Como está lá em 1 Samuel 16:7, onde deixa claro que o Senhor conhece o coração. Então, por mais que às vezes por fora eu seja de um jeito, por dentro, meu coração, eu posso ser completamente diferente. Posso ser completamente diferente. Às vezes eu posso fazer coisas achando que eu estou fazendo para a glória de Deus, mas eu posso estar fazendo é porque eu sou egocêntrico. É porque eu gosto de aparecer. Até com coisas boas o nosso coração pode nos enganar. Porém, o Senhor disse a Samuel, como está lá em 1 Samuel 16:7, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Agora, Robledo, como guardar o meu coração? Como eu guardo o meu coração no meio disso tudo? Já que nem Salomão conseguiu guardar o dele direito. O nosso coração é o centro da nossa personalidade. Isso é algo que a gente tem sempre que nos lembrar. Devemos guardá-lo e preenchê-lo com tudo que é agradável, de boa fama, preencher com o que edifica. Para de ficar perdendo tempo com TV. Para de ficar perdendo tempo com programação de coisa que não vai te acrescentar nada. Para de perder tempo com filme que não vai te acrescentar nada. Você, jovem, adolescente, para de perder tempo com rede social. Vocês estão perdendo um tempo, gente, que não volta. Estão perdendo um tempo que não volta e geralmente estão assistindo coisas e vendo coisas que não edificam. Vocês estão trazendo mal para dentro de vocês. E quanto mais nos enchemos das coisas de Deus, mais nos esvaziamos das coisas do mundo. Esse tem que ser esse processo que nós devemos fazer. Em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você está trabalhando? Trabalha louvando a Deus, adorando a Deus, como o pastor falou várias vezes aqui, tem falado. Nós temos que aprender isso. Temos que aprender a viver dessa forma. Isso é muito sério. Lá em Provérbios 4:23, fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É do seu coração que procede a vida. E você tem que guardar o seu coração. Salmo 119, versículo 11, abram, por favor.
Salmo 119, 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O quanto, aqui, para você guardar uma coisa, você tem que conhecer. Guarda no coração as tuas palavras. A gente tem lido a Bíblia como ele deveria ler? A gente tem tentado guardar essa palavra no nosso coração? Como a gente tem dedicado tempo e leitura bíblica? Como eu posso guardar uma coisa que eu não conheço? São esses detalhes que a gente tem que se atentar. Às vezes a gente lê uma coisa e fala, nossa, que legal, tem que guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Bacana. Como que é isso guardar? Ele tem que entrar, esse conhecimento. O conhecimento tem que entrar. E assim, como em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, que é o ponto principal para como você não vai perverter o seu coração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Ame ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele multiplique o amor por Ele no seu coração. Nós amamos a Deus muito pouco. Nosso amor por Deus é mínimo, perto do que deveria ser. Amamos muita coisa, mas às vezes Deus a gente ama muito pouco. Peça ao Senhor que multiplique esse amor por Ele no seu coração. E para isso, faça a sua parte. Leia as Escrituras. Procure conhecer, entender, saber quem é o Deus que você serve. E o ponto 4, para mim acho que é o ponto mais importante, que é justamente sobre o seu coração já não era de todo fiel para com Deus. Já não havia mais fidelidade. Já não havia mais fidelidade. O seu coração não era fiel, vocês sabem por causa do quê? Por causa da idolatria que havia em seu coração. Ele começou a amar essas mulheres, começou a idolatrá-las. Começou a satisfazer o seu desejo por elas. E aquilo se tornou o seu ídolo. Aquilo se tornou o seu ídolo. O desejo e objetivos de sua vida eram a sua devassidão, sua lasciva e seus acordos políticos. Tudo pelos seus prazeres. Isso havia se tornado um ídolo na vida de Salomão. Talvez ele nem se deu conta disso nesse momento. Temos que tomar muito cuidado com a idolatria do nosso coração. Às vezes achamos que idolatria é apenas voltada para uma imagem de escultura, ou então alguma coisa que você adore fisicamente. Mas não é assim. Não é apenas assim. A pior idolatria que existe é a idolatria do nosso coração. É para onde o nosso coração está voltado. O que eu amo mais é isso. A idolatria, a raiz dela está na desobediência. Como nós já vimos, Salomão desobedeceu. A raiz dela está ali. A raiz da idolatria é quando trocamos Deus por nossos apetites pessoais. Ela destrona Deus e coloca a nós mesmos nesse trono. É tudo que rouba o lugar de Deus. Isso é idolatria. Isso é o ídolo. O ídolo é tudo que rouba o lugar do Senhor. Na minha vida. É idolatria. O Felipe Fontes, ele usa um exemplo que eu ouvi, que eu achei muito interessante. Porque às vezes nós achamos que os ídolos do nosso coração podem ser coisas fáceis de detectarmos. Mas ele cita o seguinte exemplo. Ele diz que certa vez na casa dele estavam pintando a parede do seu escritório. Estavam pintando, reformando e colocaram uma textura ali. Só que ele percebeu que a cor da textura não estava combinando com a cortina. Então aí ele pensou, eu vou agradar a minha esposa, eu vou trocar a cortina.
E aí ele saiu desesperado para conseguir comprar uma outra cortina, porque já estava perto do horário dele buscar lá no metrô. Esse é o desesperado, correu, comprou, instalou, organizou tudo perfeitamente. Para ele estava lindo aquilo ali. Ele estava perfeito. Entrou no carro, foi buscar a esposa no metrô. A esposa chega em casa. A primeira coisa que ele faz, como todo homem faz, né, quando quer agradar a sua esposa, é mostrar e fica igual assim, né? Fica parado assim, olha só, tá bonito. Né? Ele fica querendo mostrar o que é que ele fez. Pois é, e aí, você gostou? Ela passa a mão na textura, chega na cortina. Não tinha outra cor, não? Aquela frase, ele fala que foi suficiente para ele ficar uma semana sem falar com a esposa. Revoltado, bravo. Sabe por quê? E depois ele refletindo sobre aquilo, ele queria reconhecimento. Ele tinha feito um ídolo no seu coração. Era o ídolo do reconhecimento. Eu quero ser reconhecido pela minha esposa. Eu quero fazer as coisas porque eu quero que ela veja que eu sou bom, que eu sou um excelente marido. Não tem marido igual a mim. Está vendo como que a idolatria, como que os nossos ídolos, eles são levantados em nossos corações de uma forma que às vezes nós não percebemos? A gente tem que parar para perceber qual é a sua origem, qual que é a sua profundidade, para a gente olhar isso. E a civilização moderna, ela vive justamente um momento hedonista. A busca dos seus prazeres, a busca por satisfação dessa sede de prazeres que existe hoje. Isto é uma batalha interior, essa batalha nossa contra os nossos ídolos, contra a nossa idolatria, é uma batalha interior ignorada por muitos de nós cristãos. Às vezes nós temos ídolos aí que a gente nunca parou para perceber que a gente adora eles. A gente tem que refletir sobre isso. Idolatria é um pecado raiz, ela é apenas uma raiz. Ela não é um pecado como qualquer outro, ela é um pecado que gera outros pecados. E isso acontece com coisas boas, gente, com coisas boas. Eu posso ter o meu amor pela minha esposa como um ídolo. Eu posso ter um amor pelo meu filho como um ídolo. Eu posso ter o amor pelo dinheiro como um ídolo. O amor pela minha esposa como ídolo, às vezes, é quando eu quero que ela seja de uma forma que ela nunca vai conseguir ser, porque é só Cristo que pode suprir a falta que eu sinto e eu quero colocar nela um desejo de que ela me dê isso. Eu estou idolatrando isso. O nosso trabalho pode ser um ídolo. E o mesmo Felipe Fontes, ele diz que um ídolo requer sacrifício. Um ídolo requer sangue. Se você é viciado em trabalho, ou se você tem um sonho, uma coisa que você almeja, uma coisa que você fala assim, sem aquilo a minha vida não tem sentido. Sem aquilo eu não sou nada. Aquilo vai começar a requerer de você tempo. Aquilo vai começar a requerer de você e vai gerar em você uma depressão, problemas de saúde. Vai começar a te afastar da sua família. E é isso que os ídolos requerem na idolatria. Tem um preço. E você está pecando o tempo todo com esse preço. Um livro do autor David Clarkson chama Idolatria Secreta. Lá ele assim coloca 13 atos idólatras no coração do homem. Eu vou comentar apenas alguns. Ele fala que a mentalidade pode ser uma idolatria. Como assim mentalidade? Aquilo ao que estamos mais atentos tornamos como nosso Deus. Ele fala que a nossa intenção, aquilo que almejamos, tornamos o nosso Deus, quando visamos ou pretendemos algo mais ou qualquer coisa, tanto quanto a glorificação e o desfrute de Deus. Isso é a idolatria da alma. O nosso amor, como eu falei, pode ser uma idolatria.
O meu medo, aquilo que mais tememos, adoramos como nosso Deus, pois medo é um ato de adoração. Se você tem medo dos outros mais do que a Ele, a questão do temor, reverência, você dá aquela adoração a eles que é devida somente a Deus, e isso é idolatria, que a gente chama aí de medo dos homens, que é o medo que algumas pessoas têm de, às vezes, dizer não para o outro, porque não quer ficar mal naquela situação. Está sempre dizendo sim, fala sim para tudo, né? Porque tem uma visão que os outros têm que olhar para você como se você fosse aquele cara que faz tudo. Tá? Os nossos desejos, aquilo que mais desejamos, adoramos como nosso Deus. A nossa gratidão, nossos agradecimentos, se o Senhor não for lembrado como aquele sem o qual tudo isso não é nada, isso é idolatria. Quando eu começo a agradecer por outras coisas e não me lembro que Deus é o sentido de tudo e é Ele que eu devo agradecer principalmente, se torna idolatria. Está vendo como que coisas boas podem se tornar ídolos na nossa vida? Ele fala sobre a esperança. Antes era aquela esperança sobre a vacina. A vacina contra a Covid, ela vai poder fazer a gente voltar a fazer tudo que a gente fazia antes. Agora estamos em um período eleitoral. Vai começar de novo aquelas coisas sobre esperança no seu candidato e tal. Cuidado para a sua esperança não tomar o lugar da esperança que você tem que ter em Deus. E apenas Ele pode suprir essa esperança que você sente falta de ter. O grande problema da idolatria é que ela cega os nossos olhos. Ela fura os nossos ouvidos para as coisas de Deus. Sabe aquela questão da frieza espiritual? Na maioria das vezes a frieza espiritual, você está tendo um ídolo aí no seu coração. Alguma coisa está tomando o lugar de Deus no seu coração e você tem que refletir sobre isso. O que tem tomado o lugar de Deus na minha vida? Como eu me livro disso? Como eu me livro de ser um idólatra? Primeiro, peça ao Senhor que Ele mostre para vocês onde é que vocês têm caído. Onde nós temos caído no sentido de idolatria. A quem eu tenho adorado, a quem eu tenho temido, em quem eu tenho colocado esperança, em quem eu tenho colocado os meus sonhos, os meus projetos. Em quem que eu tenho feito isso? Se não for em Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Peço ao Senhor que mostre isso. E principalmente, como nós já falamos aqui antes, é amar a Deus sobre todas as coisas. A idolatria, ela vai começar a sair do nosso coração quando a gente colocar Deus no seu devido lugar, que é no centro e acima de tudo nas nossas vidas. A idolatria, você só vai começar a vencê-la e verdadeiramente deixá-la quando você puder falar, sabe o que para ela? Por ter Deus, eu não preciso de você. Por ter Deus, eu não preciso de você, dinheiro. Por ter Deus, eu não preciso de você, esperança em outras coisas além dele, porque eu tenho Deus. Eu não estou falando que dinheiro não é importante, eu não estou dizendo que sonhos não são importantes e que você não deve correr atrás deles. Você deve correr atrás dessas coisas sim, porque é o nosso cotidiano, a gente precisa. Mas isso não pode escravizar você a ponto de você amar isso acima de Deus. Você não pode buscar isso como se a sua vida dependesse disso. Como se você não tivesse aquilo na sua vida, você não tem nada. Um livro do Timothy Keller fala sobre a questão da tristeza e do desespero. Você pode estar triste por você não ter dinheiro. Sim, você pode estar triste por quê? Tristeza é algo que eu posso substituir. Quando eu estou triste porque eu perdi o meu emprego, por exemplo, por estar junto dos irmãos, eu posso sentir uma alegria e posso esquecer daquela minha tristeza, que foi ter perdido o meu emprego. Agora, o desespero, ele é insubstituível. Aquele que está desesperado não tem substituição. É por isso que, infelizmente, nós vemos tantos casos de suicídios nesse sentido, quando alguém perde rios de dinheiro,
E toda a esperança que ela tinha, todo o chão que ela tinha, desaba, porque ela não tinha Deus. E aconteceu. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. Não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. A falta de perseverança. Nós não temos perseverança. Em Hebreus 12, do 1 ao 3, mostra o que é essa perseverança necessária na nossa caminhada. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quando você ficar meio para baixo, vontade de não perseverar, lembra disso. Olhe para Cristo, mantenha os olhos fitos em Cristo. Faltou perseverança para Salomão diante das adversidades, diante dos seus pecados. Isso nos falta às vezes. Nos falta perseverança com relação, novamente, à nossa oração, à nossa devocional, à nossa leitura. Nos falta perseverar em buscar o Senhor. E nós somos tão incapazes que até isso nós temos que pedir ao Senhor: meu Deus, me dê sede de Ti. Me dê desejo de buscá-lo, de perseverar na Tua palavra, de perseverar em oração, de perseverar na comunhão com o meu irmão, de perseverar com o meu amor ao meu próximo. Até isso eu tenho que pedir para Deus, de tão miserável que eu sou. Como que eu vou ficar longe disso, sabendo que se eu ficar longe disso eu vou me desviar? Então perseverem nisso. E aqui a gente vê o grande declínio, a grande questão. Salomão edificou templos a deuses. Dentre um deles está um Deus associado a sacrifício de crianças. O declínio de Salomão foi tão grande que até isso ele estava adorando. Até isso ele estava adorando. É o que eu disse antes, às vezes você permite uma coisinha pequena na sua vida e aquilo vai se tornar uma coisa gigantesca. Porque você não corta aquele pecado. E você vai se acostumando, seu coração vai se cauterizando, como a própria palavra de Deus diz. E quando você vê, você está fazendo isso aqui. Você está fazendo algo que você nunca pensou que você fosse fazer. O pecado apenas nos afunda mais e mais, chegando a produzir coisas abomináveis. E lembremos, por 2 vezes o Senhor apareceu a Salomão. Por 2 vezes o Senhor apareceu a Salomão. Uma quando ele pediu a ele sabedoria, e a outra vez quando o Senhor fez uma aliança com ele, para que ele permanecesse nos caminhos de Deus. Então, mesmo diante de tudo isso, Salomão foi ingrato. Salomão foi infiel. A conclusão é que, diante de tudo isso que nós falamos hoje, nós podemos chegar à conclusão de que não temos agido tão diferente de Salomão. Eu não tenho agido tão diferente de Salomão. Nós somos desobedientes. Nós temos os nossos ídolos, nós somos idólatras. Nossa falta de fidelidade, a nossa falta de perseverança. Nós não perseveramos nas coisas. Nós somos inconstantes demais. E diante disso, 4 aplicações para a nossa vida. Primeiro, temos que ser constantes no Senhor. Temos que deixar essa empolgação que a gente tem para fazer alguma coisa para Deus, para buscar a Deus. E aí depois, essa empolgação é apenas empolgação. Não é amor de verdade, não é vontade de verdade. A pessoa começa a fazer uma coisa ali, uma coisa aqui para Deus, e de repente, não, eu já não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa, estou meio desanimado. Onde está a perseverança nas coisas, gente? Onde está a constância nas coisas? Temos que tomar cuidado com os nossos pecados, não podemos dar brechas, temos que matá-los no início de tudo. Elimine esses pecados aí que você sabe que são vícios na vida de vocês. Corte, não brinque com eles, não mime eles como se eles fossem um bichinho na mão de vocês, que vocês acham que você pode dominar.
Você pode fazer carinho de vez em quando e pode tirar a mão que ele não vai te morder. Não brinque com esses pecados. Corte-os, mate-os, peça ao Senhor força para isso. Às vezes, nós não temos força nem para lutar contra os nossos pecados. Peça a Deus força, e Ele vai dar força para vocês. Vamos estar lá em Hebreus 12, 4. Diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resistimos. Às vezes, o máximo que a gente resiste é talvez lutar uns 2 dias aí, depois eu me entrego, depois eu não dou conta mais e vamos deixar isso aí para depois. Terceiro, tomar cuidado com as inclinações do nosso coração. Peça ao Senhor que mostre qual a inclinação do seu coração. O que é que você mais deseja? O que é que você mais quer na sua vida? Mostra para o Senhor, aliás, peça para o Senhor mostrar para vocês. Qual é a inclinação disso? Qual é o seu ídolo? O que você tem adorado? O que você tem buscado? Fora dele. Em quarto lugar, temos que perseverar na luta contra nossos pecados e desejos pecaminosos. Todos eles fecham nisso. Em Hebreus 10, 36, fala assim: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? A nossa salvação. Perseverem. Perseverem no Senhor. E eu quero finalizar. E eu quero pedir para vocês que nessa noite, vocês reflitam sobre tudo isso que foi dito hoje. Para quem vocês têm vivido? A quem vocês têm servido? Quem tem sido o governante e rei da vida de vocês? Como vimos o exemplo de Salomão, a idolatria gera pecados e distanciamento do nosso Senhor. Calvino, certa vez, disse que nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos porque vivemos a desejar coisas e nos esquecemos de desejar a cada dia mais o Senhor. A amá-lo mais e mais acima de todas as coisas, como a tua palavra diz que deveremos fazer. É assim que nós devemos fazer. Quanto a Salomão, depois disso, como nós lemos, o reino foi dividido. Não com ele, mas com seu filho. Foi dividido. Houveram consequências do pecado de Salomão. E há estudiosos que creem, e eu também creio nisso também, que Salomão, no final da sua vida, tenha se voltado para os caminhos do Senhor, apesar de tudo isso. Então, que o Senhor venha tocar os nossos corações, que nós possamos nos voltar para Ele, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira. Porque, como nós falamos de manhã, eu acho que tem uma grande ligação com o que foi dito hoje. A volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado, querido, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por Tua salvação, por Tua graça, por Teu amor, por Teu perdão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo sendo ingratos, mesmo sendo infiéis, mesmo deixando que os nossos corações procurem outras coisas, Pai, às vezes mais do que o Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor nos mostre quais são os nossos ídolos, Pai. Mostre em que temos errado, Pai, na busca verdadeira do Senhor. Que o Senhor transforme os nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos domine e nos faça buscá-lo de verdade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor.